O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Não, ficou ruim. Faz de novo. Errei a nota. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Ah, o Rio é lindo, a Bahia é linda, tudo é lindo, meu amor. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do poder. Cara, eu sou do praia, eu gosto de surf, porra, de skate. Mas se o mar se agitar, altas ondas vão rolar. Eu sentado na areia, esperando a lua chegar. A lua é como o sol. A lua é como o sol. Não ficou bom esse refrão. Eu vou melhorar. Vou melhorar. A próxima música é da Marília Mendonça. Eu acho que essa quarentena não está fazendo bem a certas pessoas, não. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre calor. Calor. Ah lá lá, mas que calor! O que é calor? Vimos na última aula de termometria que é o estudo da temperatura, e vimos que temperatura é a agitação térmica das moléculas de um corpo. Agora, calor, ela não é uma agitação, calor é uma energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Então, é necessário que existam mais de um corpo, no mínimo 2 corpos, e que esses corpos estejam em temperaturas diferentes. Quando eu coloco eles em contato, vai haver uma transferência de energia, calor, entre o corpo mais quente e o corpo mais frio. E o calor vai sair do corpo quente e vai para o corpo frio. Esse cara vai ceder calor, enquanto esse cara vai absorver esse calor. Beleza? Então, calor, energia térmica entre corpos de temperaturas diferentes. Beleza? Como vemos no slide. Calorimetria, metria significa medir, calor é a energia térmica entre 2 corpos de temperaturas diferentes. Diz o seguinte, calor é a energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Apertei errado, volta. Foi. Ele fala exatamente o seguinte, considere 2 corpos A e B em diferentes temperaturas, A e B, tem que ser temperaturas diferentes, hein? Porque se eles estiverem na mesma temperatura, eles não têm o que trocar. Afinal, eles já têm a mesma agitação. Né? E ele coloca como exemplo que o corpo A vai estar mais quente, vai ter uma maior temperatura que o corpo B. Cada corpo possui uma energia térmica. E essa energia térmica é transferida de maior temperatura para o de menor temperatura. Quando eles trocam tudo que ele tem que trocar, já não existe mais troca de calor. Eles chegam no que a gente chama de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, então, é o ponto onde não ocorre mais trocas de calor. Ok? Existem 2 tipos de calor. Existe o calor do tipo sensível, não é? Que é a quantidade de calor que ele vai variar, vai mudar a temperatura do material. Não é? Ele não mexe no estado físico, ele apenas esquenta ou esfria.
Quando ele ganha, ele aquece. Quando ele perde esse calor, ele resfria. Quando muda a temperatura da amostra, esse calor é da natureza sensível. E o outro tipo de calor é o calor latente. É a quantidade de calor que muda o estado físico de um corpo, né? No caso, então, você tem dois tipos de calor, o sensível e o latente. Diferença entre eles: sensível muda a temperatura, mas não muda o estado físico. Latente não muda a temperatura, apenas muda o estado físico, ok? Mudanças de estado físico são aquelas como a fusão, solidificação, liquefação, ebulição, sublimação e todas aquelas outras que nós já aprendemos nas aulas de ciência. Então, o calor do tipo sensível calculamos pela equação Q, que é a quantidade de calor, igual a mc delta θ, onde o m é a massa do corpo, C é o calor específico e o delta θ é a variação de temperatura. Legal? Essa equação também é conhecida como Q-macete. Q igual a mc delta θ. Q-macete. Horrível, né? Mas ajuda a lembrar, vai. E aí é válido lembrar que o calor ele pode entrar ou sair do corpo, ou seja, ele pode ceder, se sair, e absorver, se ele for ganhar. Então a gente tem que entender, quando a temperatura aumenta, quer dizer que ele ganhou o calor. Quando a temperatura diminui, quer dizer que ele perdeu o calor. Próximo slide. Aí vemos as unidades que usamos para cada tipo de grandeza que temos. O que é a quantidade de calor? Ela pode ser dada em calorias, mas no sistema oficial ela é dada em joules, que é uma energia. M é dado em grama, que é a massa do corpo, mas no sistema internacional, nas unidades oficiais, é dado em quilograma. A temperatura no sistema usual é Celsius, no sistema internacional, Kelvin. E o calor específico é caloria por grama grau Celsius ou joule por quilograma Kelvin. Vamos falar um pouco sobre o calor específico? Calor específico, ele está dentro de calor sensível. Calor específico é a dificuldade de um corpo em mudar a sua temperatura. É o quão difícil é mudar a temperatura daquele determinado material. Então, cada material ele vai aquecer ou não de uma determinada forma. Vou te dar um exemplo. Quando você vai para a praia num belo dia de sol, a areia está muito quente, enquanto a água está gelada. E todos os dois corpos estão no mesmo sol. Como que o mesmo sol pode esquentar tanto a areia e não conseguir esquentar a água? Porque a água é mais difícil de ser aquecida. Isso quer dizer que o calor específico da água é maior do que o da areia. A areia, como tem um pequeno calor específico, ela tem menos dificuldade em mudar a sua temperatura. Ela muda a sua temperatura muito mais rápido. Entendido o que é calor específico? Agora vamos falar do calor latente. O calor latente é a quantidade de calor que ele muda o estado físico do corpo, ele muda de fase. Não é? Então, vemos da seguinte forma. O calor latente de uma mudança de estado é a quantidade de calor que a substância recebe ou cede por unidade de massa. Não é? Então, matematicamente, a gente vai chamar a quantidade de calor latente como Q igual a M vezes L, também chamado de Q-mole. Então, calor sensível, Q-macete. Calor latente, Q-mole. Né? Onde o Q é a quantidade total de calor latente trocada no processo. M é a massa do corpo. E L é o calor latente da mudança. Então, temos duas equaçõezinhas para dois tipos de calor. Fundam. Calor sensível muda a temperatura, não muda o estado físico. Que macete? Calor latente não mexe na temperatura, mas altera o estado físico. Marcão, que mole. Consegui entender. Vamos então para a lista de exercícios para poder praticar isso? Aguardo vocês lá.